escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, carrega esta mensagem com o poder soberano do teu Espírito Santo, e fale poderosamente em nossos corações, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, e todos digam glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o título, epígrafe, melhor dizendo, que está acima do texto, está dizendo aí os dois alicerces. E todos nós sabemos que quando nós falamos de alicerce, nós falamos uma linguagem da construção, a construção civil, ou seja, o alicerce nada mais é do que a base para a sustentação de uma construção. Quem concorda com isso, diga amém. Então Jesus ele está usando aqui a linguagem da construção civil para nos ensinar a maneira que nós devemos edificar a nossa vida, a nossa fé. A palavra casa, aqui na verdade, ela tem um sentido de vida, porque todos nós sabemos que a única coisa que se desenvolve pelo ouvir a nossa fé, não foi isso que nos é ensinado por intermédio das Escrituras? Diz assim, olha, a fé vem pelo e o ouvir por onde? Pela palavra. Então a fé, ela não vem de uma palavra de autoajuda, a fé, ela não vem de uma palavra politicamente correta, uma palavra filosófica que faz sentido a tudo aquilo que você estabeleceu como prioridade na sua vida. Então a sua fé, ela só pode ser edificada mediante a palavra de Deus. E tem muitas pessoas que dentro da igreja estão, mas não ainda entenderam este princípio, porque aqui nós vamos ver duas posturas, dois homens, e esses dois homens podem estar dentro de você fazendo morada nesse exato momento. Existe um homem prudente que para determinadas coisas sabe edificar sobre um terreno sólido, mas também pode existir um homem insensato que em outras coisas pode estar tentando construir o seu castelo, o seu sonho em uma estrutura totalmente vacilante. Só que para isso, para que nós venhamos entender, eu quero ser bastante cauteloso em cada palavra e peço que você preste o máximo de atenção, porque a verdade é que tem pessoas que hoje vão ter que desestruturar, jogar por terra tudo no alicerce feito errado, para que a sua vida volte a funcionar. Quando estiver entendendo, diga amém. Amém. Então a palavra do Senhor no versículo 24 diz assim, olha, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Então nós vamos entender, se eu quero ter uma vida em conformidade a qual Jesus nos aponta, se eu quero ter uma estrutura de vida, eu preciso aprender a praticar a palavra do Senhor. E aí entra 1 milhão de problemas, porque a palavra do Senhor tem sido distorcida. Hoje as pessoas dizem frases que não sabem se estão escritas ou não, colocam a sua esperança naquilo e automaticamente não vai se cumprir, e quando vão descobrir que embarcaram em um barco que está furado, já estão no alto mar. Então Jesus diz assim, olha, todo aquele que escuta, você precisa aprender a escutar a boa palavra de Deus. Você precisa aprender a escutar os bons conselhos do Senhor. Porque na verdade, irmãos, um rumo na vida, às vezes quando nós estamos em um beco sem saída, num momento de encruzilhada, ou seja, de decisões vitais, eu vou necessitar de um conselho. E com quem que eu vou buscar esse conselho? Será que é com aquela pessoa que já passou por aquilo? Não, eu tenho que buscar onde? No Senhor. E a Bíblia tem conselho para todas as coisas a qual nós necessitamos nessa terra.
Jesus não deixou nada do lado de fora. Pastor, eu preciso de um aconselhamento acerca do meu matrimônio. Ué, é simples. É só você buscar, você varão, amar a sua esposa e a esposa ser submissa. Olha que conselho. Ah, esse não serve, então o seu casamento vai dar errado. Pastor, eu estou num momento de paquera, estou num momento de escolha aí, com uma pessoa que tem feito tremer os meus joelhos quando passa, eu estou bastante tocado. O que eu faço? Primeira coisa tem que saber se é um jugo desigual. Ou seja, não há um projeto de ideias que se alinhe entre vocês dois, porque senão vai dar errado. E é o que a Bíblia diz: e não vos colocais em jugo desigual com os incrédulos. Olha aí. Então você que quer viver uma fé em Cristo Jesus, você não pode se relacionar com uma pessoa que não tem Deus na vida dela. Você vai encontrar muitos problemas. Então a primeira coisa que eu preciso aprender é o que é ouvir a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus às vezes vem de encontro com tudo aquilo a qual você já estabeleceu para a sua vida. Tem pessoas que acham que para ser de Deus eu posso ser a pessoa mais miserável do mundo. Não, Deus gosta da pobreza. Eu pergunto, onde? Como é que você leu isso aí? Porque tem uma música de Natal que diz: pobrezinho nasceu em Belém. Sabe, é uma revolta. Tem ou não tem? Uma música violenta, um tomzinho bem meloso, né? Porque eles querem passar a imagem de um Jesus frágil, de um incompreendido, de um menino abandonado quando ele é o leão da tribo de Judá. É o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Amém? A Bíblia diz que tudo foi feito por ele, nada do que está foi realizado sem que houvesse as mãos do teu Senhor chamado Jesus. Então o que eu preciso entender nisso tudo? Eu preciso aprender a escutar os conselhos desse Jesus. Ele é o melhor conselheiro que existe. Tentam passar uma imagem de um Jesus que não cura. Cura tudo. Você pode ver, vim na igreja, estava com uma dor de cabeça e passou. Novalgina também cura dor de cabeça. Ou não? Cura ou não cura? É de se impressionar um testemunho desse? Não menosprezando aquele que teve a sua dor eliminada. Amém? Mas olha só, Faraó, quando foi ter com Moisés, e a Bíblia diz que Moisés fez milagres extraordinários diante de Faraó, e Faraó deve ter olhado e feito assim: tá bom, é isso aí que você veio mostrar. Pera só um instante, estamos os magos e os feiticeiros lá. E a Bíblia diz que os magos e os feiticeiros vieram e fizeram a mesma coisa que Moisés fez. Você quer impressionar a terra? Ou quer impressionar aqui? Sabe o que você tem que fazer? Algo que ninguém faz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. É para isso que Deus nos chamou, para fazermos a diferença ser melhor. Naquilo que Deus te responsabilizou, você é o melhor. Não existe outro para ser colocado. Esse rótulo você não está em busca dele, mas ele vai te perseguir de uma forma sobrenatural. Então o que eu quero que vocês entendam aqui? Quem é a figura de Jesus na mente de vocês? Qual é o Jesus que você serve? É um Jesus que tem o prazer em te ver num vale, num calabouço, na luta? Esse Jesus, esse não existe, irmão. Esse aí foi inventado pelas igrejas para poder justificar os momentos de dificuldade que você está vivendo. Só que tem um perigo nisso tudo. Porque quanto mais você se envolve com esse Jesus, mais dependente dele você se torna. Então, até com o tempo, você vai começar a esperar sempre pelo pior. E é assim que eu tenho visto as pessoas. Elas estão sempre esperando por um laço armado, por um demônio com uma faca atrás da porta. As pessoas andam apavoradas, não conhecem o Deus que serve. Se você tem medo, hoje o Jesus quer arrancar esse medo pela raiz. Porque essa é a proposta do Evangelho do Jesus, Filho de Deus. Ele veio para libertar, ele veio para curar. Então por que o mesmo Jesus que cura a dor de cabeça não arranca um câncer? Porque nós temos medo do câncer. Nós temos um pavor. Ei, a irmã está com câncer, chega na igreja, o irmão, carequinha já abatindo. Isso. Aí os líderes, os pastores já ficam apavorados. Não, vamos orar aqui pelo irmão, Deus sabe de tudo. Já se preparando o pior, né? É sempre assim. Não, que Deus sabe de todas as coisas. Não, vamos orar para que Deus cure. Quem concorda, diga amém.
Deus cura ou não cura? Olha o que Paulo nos ensinou. Crie, por isso eu falei. Então, peraí, eu creio que Deus cura. Ainda que Ele não cure, não é problema meu. Mas eu profetizo a cura em nome do Senhor Jesus. Então, essa é a visão que Deus quer que vocês tenham mediante o problema que vocês enfrentam. Isso aqui que eu estou lhe ensinando é edificar a sua vida, a sua casa sobre uma rocha. Olha, vamos ver a segunda parte do versículo, onde ele diz assim: olha, eu vou assemelhar essa pessoa a um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Irmãos, a palavra edificar significa construir, erguer, levantar. E todos nós sabemos quanto é trabalhoso levantar, erguer e edificar alguma coisa. Algumas pessoas estão esperando uma mudança na sua vida, mas a mudança ela virá sim quando a sua obra estiver pronta. A obra do Evangelho dentro do seu coração. Porque não sei se você já entendeu, mas mais do que um milagre tem que haver uma mudança de estrutura naquilo que você acredita. Por isso que eu pergunto de novo: quem é o Jesus que foi pregado? É um Jesus que veio fazer você ficar satisfeita, sentir arrepios e outras coisas lá? Esse Jesus não funciona, irmãos. Esse Jesus não existe. Esse Jesus não serve. O que tem que servir para você é o Jesus da Bíblia Sagrada. Aquele que não mente, aquele que não se envolve com as impurezas do mundo, aquele que quer te guardar, te proteger, quer te guiar. É aquele que quer fazer com que você se torne uma nova criatura. Ele é muito mais interessado em que você mude do que em lhe dar as coisas que você acha que vão lhe dar prazer, que vão te trazer alegria. Ah, pastor, eu só vou ser uma pessoa completa quando esses meus problemas financeiros se resolverem. Mas os problemas financeiros só vão se resolver depois que você aprender a administrar as suas coisas. E o pacote do Espírito Santo vem com curso de administração. Vem ou não vem? Meu irmão, você com o Espírito de Deus se torna o melhor administrador da terra. Eu te mostro isso. José na cadeia, não estava numa faculdade. José estava preso. E através de um sonho, e aí eu abro um parênteses para te alertar que você não pode desprezar o dom que há sobre ti. Porque é o dom que Deus te deu que te tira do sufoco. José tinha uma capacidade de se comunicar com Deus por intermédio de sonhos. E quando o faraó da época teve um sonho, ele sonha com vacas gordas, depois com vacas magras, e as magras vão e devoram as vacas gordas. Ele perde o sonho no meio da noite e ele começa a tentar entender o que Deus estava falando. Só que o mistério não estava com o faraó, estava com o homem de Deus. Coloque a mão assim sobre o seu peito e diga assim: o mistério está comigo. Você é capaz de resolver coisas que ninguém resolve. E ele começa a falar: eu tive um sonho esta noite, estou perturbado. E o rapaz fala assim: olha, eu ouvi dizer que tem um cara lá na cadeia, onde? Lá na prisão. José, o cara é bom de sonho, hein? E sabe que aquele negócio não tem turma aí também? Assim vai acontecer na sua vida. Podem te desprezar, podem falar que para você não tem jeito, mas quando depender de algo espetacular, vão citar o teu nome na mesa do rei. Você pode estar preso, vão tirar você de lá e você vai ter que estar na frente do rei. E vão te ver lá, por favor, hein? Não se acovarde, não afroche, levanta o peito, faz que nem José fez. Foi fazer a barba, se alinhou e foi falar com o rei. Não foi falar com cabisbaixo, com pena de si mesmo. Não, ele foi de uma forma digna. E assim nós devemos agir. Ele não mandou procurar um profeta, não, vai na terra dos hebreus e procura, não. O negócio é contigo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quando ele se apresenta diante de Faraó, e Faraó conta para ele os sonhos, a Bíblia diz que José deve ter coçado a barba, deve ter pensado, falou vacas gordas e vacas magras. Daqui a pouco vem a interpretação. 7 anos de fome, 7 anos, perdão, de fartura. Durante esses 7 anos você precisa ajuntar os teus celeiros, construa celeiros. E olha, e as vacas magras? A vaca magra é o tempo de fome e escassez,
que vão devorar a fartura. Sabe o que é isso? Administração. Quem ensinou isso? Foi a cadeia? Não, foi o espírito de excelência que estava sobre a vida de José. Aleluia. É o mesmo espírito que está sobre nós. Aleluia. Então, pastor, eu estou sempre enrolado. Busque a presença do Espírito Santo, porque vem uma unção administrativa sobre a tua vida, vem uma prudência, vem um discernimento. Será que eu necessito comprar aquilo? Será que é o momento daquilo outro? Eu comprei um artefato lá para casa, R$178. Salgadinho o negócio. Eu já tinha o mais antigo. Só que eu tinha um projeto de fazer um negócio com aquilo. E eu percebi que o projeto não ia dar certo. Eu falei, eu vou usar o antigo mesmo. Está lá, já está embalado, vou levar para a loja. Vou devolver, eu falo, comprei na sexta, porque eu não vou usar. Você está entendendo? Então nós precisamos aprender a valorizar, irmão, porque só você sabe o quanto lhe custa as coisas. É verdade ou não é? É verdade ou não é? E quando eu tenho um bom discernimento, aí que melhorou o negócio. Porque até para ajudar as pessoas, Deus vai te dar um sinal. Porque nem todo mundo que como Jesus diz, né? Chamam de Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Quantas pessoas me vêm chorando, mas na verdade estão merecendo o choro. Estão na verdade na colheita, né? de uma semeadura ruim que fizeram. E a Bíblia diz, não podemos tentar nos enganar, porque aquilo que o homem semear, isso ele vai fazer o quê? Não tem que se enganar, meus irmãos. Se você semeia pouco, colhe pouco. Semeou muito, colhe muito. Semeou nada, vai colher o quê? Nada. Pastor, nada acontece na minha vida. Qual é a semente que você tem lançado na sua vida? Você está no Salmo 40 de uma forma errada, irmãos. Esperei com paciência no Senhor. Mas aí a segunda parte do versículo já mostra que Davi, na verdade, não estava com os braços cruzados. Ele diz, olha, porque ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Então ele estava clamando, não estava à toa. Ele estava se envolvendo com as coisas de Deus, esperando uma direção para que ele pudesse tomar uma atitude. Porque muitas das coisas na nossa vida, irmãos, não vai ser um milagre feito pelas mãos de Deus direto. Deus vai te dar uma direção para que você possa ter uma atitude que vai desencadear o milagre que você precisa na sua vida. Só que a turma está meio afogada. O pessoal quer viver uma vida tranquila, não. Contar a história do Cristo para os outros é melhor. Então aí vem o dom de discernimento. É o dom que endurece o seu coração. Pastor, Deus endurece o coração? Endurece. Claro que endurece. Me escute, estou sofrendo. Coração endurecer. Aí o diabo vai tentar amolecer. Fala assim, tadinho dele. Você pode ajudar ele. Porque os outros vão dizer, olha para o seu irmão, você não tem nada a ver com os outros. Tá? Quantas vezes que você já entrou nesse tipo de furada? Eu já entrei, 1 zilhão de vezes, foi no meu. Pastor, me ajude. Meu Deus do céu. A pessoa certa do buraco que entrava era eu e o trabalho. Graças a Deus que o Senhor é misericordioso. Até que eu falei, não, precisamos endurecer o nosso coração. E não partiu nem de mim, partiu mais dela. Vamos buscar a Deus, vamos verificar o que está acontecendo, irmãos. Então o que eu preciso fazer? É tomar uma posição sobre a minha vida. Você que está esperando, está levando uma vida a Deus dará, espere nada melhorar, porque não vai não. Busca a direção de Deus, vê o que você tem que fazer que você ainda não fez. Será que é um compromisso com Deus que você tem que tomar? Irmãos, olha aqui para mim, seja sincero. Tem pessoas que rodam todas as igrejas evangélicas e até hoje não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E esperam alguma coisa de Deus. Não, porque eu tenho uma promessa. Então, tá bom. De quem é de Deus? Não é do Deus, o Senhor dos Senhores. Ele não é. Porque a Bíblia diz que Deus tem as suas ovelhas. E Jesus diz assim, olha, porque elas conhecem a minha voz. E elas me seguem. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então não ande mais perdido, irmão. Venha para o aprisco do Senhor. Não ande mais aí achando que servir a Jesus é uma religião.
para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso edificar a minha vida sobre a rocha. Eu preciso depositar a minha confiança em Deus. Porque eu nunca vi uma coisa tão complicada de lidar com o ser humano, irmão. É verdade ou não é? É verdade. Tem pessoas que dizem, eu já sou contra, que é melhor lidar com animal do que com gente. Eu sou contra isso. Respeito até. Quem já ouviu falar sobre isso? Alguém já ouviu? Nem gente que der. Eu sou contra isso aí. Mas é difícil. Porque mudaram o conceito, mudaram a ideia. Às vezes, que foi estruturada durante ao longo de uma vida. Eu tenho 40 anos de idade. Quer dizer, as minhas opiniões passadas pesaram muito, mas eu fui substituído pela visão de Deus. Não foi de uma hora para outra. Houve choques, houve lutas interiores, temores, dúvidas, incertezas, principalmente quando nós já alcançamos, tanto intelectualmente como financeiramente, uma estrutura. E se vem algo novo que pode colocar tudo aquilo a perder, levei a vida toda para conquistar, para alcançar essa capacitação, e agora vem alguém em nome de Jesus dizer que tem que ser diferente. Então você precisa estar muito bem fundamentado de que a sua dependência tem que ser o Senhor. Porque para quem não tem nada, né, que eu tive que perder tudo praticamente, só não perdi a vida, para depois servir a Deus como convém, é bem mais fácil. Eu particularmente não tinha escolha. O Cristo era vencer, eu vencer. Então, alguns de vocês têm escolha. Então façam a escolha correta. Qual é? Entregando a sua vida por completo. Porque se você edificar, você será uma pessoa prudente aos olhos de Deus. Então a sua casa, os teus sonhos, a sua vida estará pronta para qualquer situação que vier contrária. Porque olha o que a Bíblia vai dizer aqui na parte B do versículo. Diz assim, olha: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Os problemas vêm para derrubar, irmãos. Ele não vem só para fazer você chorar, se lamentar. Isso aqui são problemas da vida. Você percebe que Jesus, em momento algum, ele usa a palavra de Satanás, o nome do diabo. Em momento algum ele usa. Ó, veio o inimigo, armaram uma macumba, fizeram um laço na encruzilhada. Não é nada disso. Aqui ele está citando problemas de ordem natural do decorrer da vida. Quem nunca aqui sofreu por um amor não correspondido? Companheira, não. Faz parte natural da vida. Você gostar de alguém que não gosta de você. Ou não? Teve alguém que já teve esse milagre, que nunca sofreu por alguém? Levante a mão, que eu quero bater um papo com você. Mas não existe. São coisas naturais. E nós, pentecostais, temos que ter cuidado para não espiritualizar tudo. Não, eu quero saber a vontade de Deus. Você não sabe nem qual é a sua. Mas você quer saber a vontade de Deus? Não que eu quero andar segundo a mentira. Não quero não, porque se Deus começar a mandar na sua vida, vai fazer o quê? Esse é o diabo que está mandando. Porque Deus vai mandar nós fazermos coisas que nós não vamos aceitar. A não ser que nós tenhamos a nossa casa edificada na rocha. O que significa rocha? Terreno. Você precisa conhecer o terreno aonde você está depositando aquilo que para você, para Deus, vai fazer com que você tenha uma vida plena na sua estrutura de fé. O que é o terreno? É diferente. Você sabe que ali você não pode cavar muito profundo. Aquela outra parte do terreno, há uma pedra que vai lhe impedir que você coloque uma estrutura mais funda. Ali tem uma nascente. Você conhece a estrutura do terreno. Então você sabe que a melhor licença está sobre onde? Sobre a rocha. Você precisa conhecer o terreno a qual você está pisando. O terreno de fé. Onde é que você tem ido, meu irmão? O que você tem aprendido da parte de Deus? Se você aprendeu certo e não praticar, o mesmo efeito que você praticar o que é errado. Você sabia disso? Pastor, eu gosto tanto da palavra e daí. Você pratica não, então não adianta nada. Já ficar só nesse gostar bacana, sentir arrepio, ou sentir a presença de Deus. E aí? Nós queremos mais do que isso, amém, irmãos?
Eu costumo dizer que nós estamos aqui porque nós queremos ver as mãos de Deus operando em nós. Se Deus não me mudar, não adianta nada. Eu posso dar muitas coisas, dar esmola, ser um cara politicamente correto, honrar os meus compromissos, não falar mal da vida de ninguém, mas isso não muda a estrutura de vida de quem eu sou. Isso não muda o meu ser. A única coisa que muda o meu ser e o seu ser é a presença do Espírito Santo de Deus. É esse Espírito que nós temos que buscar. Não o Espírito que é pregado, que fala em língua, batizado. Irmãos, olha os contextos que as igrejas se envolvem hoje. Não vamos fazer um debate para saber se alguém pode ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas. 30 pastores falando, não fala, porque no dom de línguas no dia do Pentecostes, de Atos, significa as línguas naturais do homem. Eu falo, não, são línguas espirituais, uma confusão terrível, não pega conclusão nenhuma. No final da conta, o horário do debate acabou e nós vamos deixar para o outro dia, o povo continua sem saber nada. Essa que é a verdade que eu tenho visto por aí. Está entendendo? Você quer saber se você é cheio do Espírito Santo? É simples. Olha para a sua vida lá atrás. O seu ser, não porque você fazia, porque você é capaz de mudar as suas atitudes sem mudar quem você é. O Espírito Santo ele não muda atitudes, ele muda as pessoas. Só se você mudar aqui dentro é que genuinamente você pode dizer: eu tenho o Espírito da excelência de Deus sobre mim. Senão não adianta. Pastor, mas eu não vou deixar, eu vou conseguir deixar de fazer aquilo que é errado. Quem falou? Quem falou? Eu vou deixar de pecar? Quem disse? Te enganaram. Senão João não tinha dito que quando nós pecarmos nós temos um advogado. Um que chega e diz: não, ele está listado no meu exército, ele pode ter errado, mas ele é meu. Ele nos deu uma promessa, ele fala que nas mãos dele ninguém nos arrebata. Ninguém te arrebata da mão de Deus, Senhor. Então é melhor lugar para repousar na mão de Deus, irmãos. O Espírito Santo é porque você fala em línguas, pula com um pé só, e Deus me mostrou. Eu falo para Deus, está mostrando aqui o anjo com a asa, não fala aleluia. Olha para ali, está vendo? Não, é pela fé, eu estou vendo. Eu posso estar mentindo ou não? Posso estar mentindo ou não? Você não está vendo? Há um tempo atrás apareceu um dos grandes pregadores neopentecostais do Brasil pedindo perdão. Na internet tem um vídeo, por isso que eu estou falando aqui em público, porque ele mentia. Viajou o mundo inteiro enganando as igrejas, dizendo que via anjos e fazia. Pediu perdão. Chegou o dia que eu falei assim: vem cá, rapaz, senta aqui, para com esse negócio, vai lá e pede perdão à minha igreja. Aí ele foi obediente. Sabe o que eu vou fazer com ele? Levantar ele de novo. Agora de uma forma certa. Ele falou assim: é o mal que sempre esteve sobre a minha vida. Eu nunca consegui deixar de mentir. Falou os fatos dele. Então, peraí, irmão, nós precisamos deixar de ser menino da fé. Eu acredito no movimento pentecostal, porque eu nasci dentro dele. Eu nasci vendo o poder de Deus, irmão. Subia no monte lá no Rio de Janeiro, ficava lá assim olhando os fatos do mistério. Coisa linda. Lá daquele meio, tenho dons pela misericórdia do Senhor que me foram confiados. Agora, eu só respondo por mim. Por isso que eu vou falar: pastor, eu fui em tal lugar, um irmão disse assim, do que isso faz? Eu não acho nada. Quem disse foi quem foi? Então vai lá e pergunta para ele. Cada profeta é responsável por aquilo que Deus lhe fala. Eu não posso justificar uma revelação de uma outra pessoa. Se Deus me mostra uma coisa para você, eu sou responsável por aquela mensagem. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, o edificar a nossa casa sobre a rocha é isso. Nós temos uma firmeza. Irmãos, Deus ama as pessoas que são prudentes. Não há nada aonde a Bíblia nos ordena guardar que não seja o nosso coração. Salomão disse: olha, de todas as coisas que você tiver que guardar, em outras palavras, e se você tiver que escolher entre alguma coisa no teu coração, deixa essa coisa de lado e guarda o teu coração. E qualquer coisa nós colocamos no nosso coração.
Sim ou não é? É ou não é? E aí, quando nós vamos ver, estamos emocionalmente feridos, sentimentalmente arruinados, não temos condição nem de ir para frente, nem para trás e nem de ficar na posição na qual estamos. Aí você começa a ver crente deprimido, crente fazendo coisas que não devem por baixo dos panos, porque existe uma razão, uma justificação a ser concedida à igreja, ao conselho da igreja, porque a igreja na verdade também é um meio social, e para nós sermos aceitos desse meio, então nós temos que manter uma imagem de que somos santos, de que somos perfeitinhos, somos controlados. Aí entra algo que, no ponto de vista de Jesus, do Jesus da Bíblia, sabe o que é? Hipocrisia, e ele abomina esse sentimento, e tudo por causa de uma semente que nós colocamos aonde não deveríamos colocar. Você quer crer em Jesus? Quero, pastor. Acredite no que está escrito aqui. Ele diz: olha, quem ouve e pratica é prudente. Não é praticar um conselho errado, e sim a palavra de Deus. Por que aqui nós nos inspiramos na pregação do Evangelho? Tanto eu, presbítero André, missionária Cristina, missionária Renata, estamos sempre trazendo algo à luz da palavra. Gostamos de colocar lá para que você possa acompanhar, para que você possa ler. Enquanto eu estou pregando, alguns de vocês estão viajando lá. Talvez a palavra não esteja dizendo aqui, não está falando com todos, mas Deus, o Espírito está trabalhando para aquilo que você está lendo ali. Porque você não pode colocar qualquer semente no teu coração, meu irmão. Aprenda isso em nome de Jesus. Então vamos completar essa mensagem. E combateram aquela casa, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então problemas da vida virão. Problemas de ordem financeira virão. Problemas de ordem de estrutura familiar virão. Mas a tua casa não cai. Ao contrário daquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre. Eu vou comparar ele a um homem insensato, que edificou sobre a sua casa, sobre aonde? Sobre areia. Eu não sei se você sabe, mas o vento, ele muda a estrutura de um terreno feito de areia. Né? Se você for na região do Nordeste, né? Você vê aquelas dunas grandes, ou de manhã tem um pouco gigante de areia. Mas você chega lá de noite, o morro já não está lá, está lá do lado. Porque o vento vai levando a areia de pouquinho em pouquinho. Você nem nota. E assim é a estrutura de fé de pessoas que edificam a sua fé sobre a areia. Olha o que acontece, os mesmos problemas vêm. E sabe o que é o mais interessante disso, irmãos? É que você só vai descobrir que a sua estrutura foi feita no terreno errado quando o vento sopra. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Quando o problema vem, aí que você recorre não ao joelho, mas você vai para o leque sotano. Você não vem buscar o conselho do homem de Deus, você liga para a tua amante de 10 anos que você largou. Quando o vento sopra, você sempre vai tentar buscar o que ele socorre, não importa o que é, porque isso é a natureza humana. Isso é a natureza humana. É por isso que Jesus diz: olha, porque aquele que larga a mão do arado, né, põe a mão do arado, larga a mão do arado. Se voltar a pegar no arado, a alma do Senhor não se alegra, não se contrário, ele fica aborrecido. Você precisa decidir: eu vou sair dessa minha condição de vida, eu fecho esta porta. E da pede Deus: Senhor, fecha pelo lado de fora, para que eu não tenha condição dentro. Isso é conversão. Você não pode deixar uma porta entreaberta. Você tem que ser nascer uma prudência. Você está edificando uma nova vida em Cristo Jesus. Se há uma possibilidade, nós temos que matar essa possibilidade. Ela não pode nem tentar respirar, ela nos estrangular. Vamos ver ela sufocando e estribuchando no chão até morrer. Temos que ser cruéis com o nosso passado. Eu sempre falo isso. Tem lugares que, poxa, o pastor quer só vai, não vou, porque para mim não é ambiente. Você pode até ir, não, cara, eu não vou.
Fechei uma porta na minha vida para quê? Não sei onde está a chave, muito menos onde está a maçaneta. Não quero nem conversa. A minha está lacrada pela solda de Deus. E a Bíblia diz que a solda de Deus, depois que fecha, né, ninguém abre. Não tem negócio. Porque nós sempre vamos nos refugiar naquilo que estiver à nossa mão. Qual é o teu socorro na angústia? Baseado é o que você vai procurar. Não tem Jesus. A sua casa não está sobre a rocha. Você aprendeu um linguajar bíblico, trocou até de roupa, mas aí foi traído por um irmão na igreja. E pegou o dinheiro emprestado e jogou na sua cara dizendo: você emprestou porque quis. Qual é a sua vontade? Não ataca na orelha desse cara. Você não pode ser crente, o pastor vai brigar com você. Então eu vou fumar uma maconha escondida para dar uma relaxada. Casas edificadas na areia. Agora quem edifica a casa sobre a rocha fala assim: como é que é, rapaz? Você não vai pagar? Veremos. De madrugada eu estava assim: Jesus, queima aquele carro na arrumado. Me dá agora, agora o meu dinheiro, Jesus. Faz ele me pagar. E aí, é que Deus faz mesmo? Ele vem com raiva, com dinheiro passado, e fala: não sei por que eu estou te pagando, mas toma! Agora você vai ver assim: esse cara de mim não. Eu sou igualzinho que o pastor falou lá. É dessa maneira. Aleluia! Tem um problema disso assim: e eu mostrarei a diferença daqueles que me servem e do que não me servem. Eu posso te dar uma ideia? Quem não junta com Jesus está espalhando. Essa é a realidade. E se espalhar na minha frente, a gente passa um pouco compressor por cima em nome de Jesus. Amém? Então temos negócio com quem não quer nada com Deus. Para ele nós temos o Evangelho. Não quer o Evangelho? Não tem mais nada. Então hoje a minha pergunta é: onde é que você está edificando a sua vida? No romance que você viu de Titanic? Na ponta do navio, os braços erguidos, aquela cena me lembra. Os cabelos do Leonardo DiCaprio, né? Eu me lembrei, eu venho. É esse tipo de romance que você quer? Chora. Não existe, meu irmão. Você quer edificar um romance na sua vida? Quer? Coloque Jesus no primeiro lugar. Ele tem a pessoa certa para você. Glória a Deus. Pode confiar no que eu estou te dizendo. Edifica a partir de hoje a sua casa sobre a rocha, não sobre a areia. Amém, Jesus. Chega de areia. Chega de areia. Quero encerrar dizendo: olha, verso 27. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E grande foi a sua queda. Se você está caída, se você está caído hoje, ainda há um pedaço na rocha de Cristo Jesus para você construir uma casa. Quem está entendendo, diga amém. Quando você fala de onde falar, não tem lugar bom. Tem sim. É só você se achegar a Ele. Porque Ele falou assim: olha, na casa do meu pai, há muitas moradas. E eu vou para vos preparar lugar. Tem espaço para os teus sonhos e projetos de Deus. Tem espaço para os teus projetos. Pastor, a minha vida financeira foi uma ruína, a minha vida sentimental foi uma desgraça. Eu comigo mesmo não me entendo. Não sei nem para que eu nasci. Minha vontade era de ter morrido. Se eu pudesse ou tivesse coragem, arrancar a minha vida hoje, mas não tem. Tem jeito para mim? Tem. O que é que você precisa? Ter um encontro com o Senhor da vida, Jesus de Nazaré. Não é um encontro com a igreja. Não é ir ao meu gabinete se desabafar, chorar. Isso não vai resolver. Porque se você entrar lá, a única pessoa que eu vou te apresentar é Jesus. E se você não se encontrar com Ele, a sua vida não muda. Pastor, como é que eu faço para encontrar com Jesus? Primeiro passo: adquira um algo que se chama entendimento. Vamos repetir? Entendimento. Nunca faça nada que você não entenda. Quem está entendendo também? Amém. Busque entendimento. No tempo certo, Deus sempre explica.
Pode ter certeza disso. Deus sempre vai explicar para você. Para que você possa o quê? Mas você busca entender, não o jeito de Deus agir, mas quem Deus é. As coisas se tornam mais fáceis. O medo sempre vem, sabe, da insegurança, da incerteza, da possibilidade de derrota, do fracasso, da doença. Isso gera medo. Agora, quando você tem a certeza da vitória, não tem jeito. Glória a Deus. E você só vai ter a certeza da sua vitória se Jesus estiver do teu lado. Me lembro das palavras de Edir Macedo, quando ele adquiriu a Rede Record. Todo jornalista, de uma forma sarcástica, sabendo que ele era pastor, bispo, não tinha experiência na administração de uma emissora do porte da Record, lança na face dizendo: mas o senhor acha que o senhor tem condição de administrar isso aqui? Quantos que já passaram para mim não conseguiram? Isso aqui na verdade vai acabar falindo. Ele olhou pro jornalista e falou assim: rapaz, menino, isso aqui só vai falir se passar por cima do cadáver de Deus. Para mim, hoje, é a maior emissora que existe no Brasil. Para mim, hoje, embora esteja já decretando sua falência, falando contra a igreja do Senhor. Mas uma estrutura de fé, ela tem que ser baseada no que você fala e no que você acredita. Se você não acredita em você, você nunca vai acreditar em Deus. Quem está entendendo? Diga amém. E se você não acreditar em Deus, você nunca vai acreditar em você. É complicado, mas é dessa maneira. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se resolva. Resolva quem você é. Calma esse conceito de parente, de amigo, de pastor, de coleguinha, calma esse negócio. O que Deus pensa a seu respeito? Quer a resposta? A resposta é simples. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O bem maior que eu tenho na minha vida, o bem maior que Jesus tinha quando ele veio à face dessa terra, era a vida dele. Ele falou assim: eu dou para depois retomar. Por mim e por você. Ainda que você possa ser uma depressiva, ainda que você possa ser um fracassado, ainda que você possa ser tudo isso, hoje Deus pode mudar isso. Porque você é isso tudo segundo as informações que criaram esse perfil em você. Mude as informações que o seu caráter, o seu perfil muda. Coloca as informações e o perfil da palavra. Fique de pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de saber se nós temos alguém aqui que quer receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós temos alguém aqui nessa noite que quer aceitar a Jesus, que quer passar a gozar de toda a estrutura de fé a qual o Senhor tem a nos colocar em nossos corações. Temos aqui alguém que nessa noite estará realizando a sua confissão de fé. Pode vir aqui à frente, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Temos alguém aqui Aleluia! que por algum motivo quer retornar aos caminhos do Senhor. Pastor, eu estava desviado, estou meio estranho por aí. A partir de hoje eu quero retornar à minha